Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, trazendo sempre convidados de forma selecionada para melhor atender a você, telespectador que nos acompanha aqui na TV Mar Canal 25 e também através das nossas redes sociais. O programa de hoje está trazendo aqui dois convidados muito mais do que especiais. Nós estamos trazendo aqui um professor, um aluno, um presidente de um sindicato, um presidente de uma liga acadêmica. Então vamos começar esse programa inicialmente agradecendo a ambos pela dificuldade em comparecer aqui diante de uma agenda tão tumultuada, tão cheia. Tumultuada não, cheia mesmo. Então, desde já agradecemos ao professor Marcos Holanda, presidente do sindicato, e o nosso queridíssimo Gabriel Lessa, presidente da nossa Liga Acadêmica de Medicina Legal. Então, com a palavra primeiro ao professor, depois ao nosso aluno, né? Tenho um orgulho de ser professor também. Professor Marcos. Bom dia, Gerson. Mais uma vez a satisfação aqui nos encontrarmos e ter sido convidado. E satisfação, e principalmente estar aqui ao lado também do Gabriel, que também é nosso aluno, na cadeira de clínicas, lá na Universidade Tiradentes. E satisfação, mais uma vez, estar acompanhado aqui do velho amigo e professor. Gabriel. É uma grande satisfação estar entre esses dois mestres, que são meus professores e tem tanto a ensinar a medicina de Alagoas e do mundo. Olha aí. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer inicialmente ao nosso presidente é na condição de... Hoje nós vamos falar muito da sua especialidade, que é proctologia, né? Uma das que nós falamos tão bem e foi a repercussão excelente no nosso programa anterior. Mas hoje, como presidente do sindicato, pós-pandemia, eu já queria também deixar essa pandemia para lá, porque as lutas e as dores trouxeram grandes lições. Para o sindicato, que lições? Gerson, a luta é a principal, a dedicação da classe médica, a participação desta classe na linha de frente, e que falei já no programa passado, que nos mostrou a satisfação e o orgulho de participar dessa classe, que não se escondeu, foi trabalhar, deixando muitas das vezes a sua família, muitas das vezes enfrentando o medo, né, mas em momento algum se ausentou em brigar e de lutar contra esta doença, essa pandemia que foi o coronavírus, e de uma doença que o mundo inteiro ainda não conhecia. Então, o ensinamento maior foi a dedicação e a disponibilidade da classe médica em ajudar a todos. Hoje nós estamos, assim, o amanhecer do século XXI, um tema que dá mais enfoque, principalmente em medicina, né? Às vezes faz humanidades médicas, mas eu nunca, desde meus professores antigos, toda a literatura, nunca a medicina deixou de ser humana, né? Nunca exercer as suas qualidades humanísticas, altruísticas e tantos outros. Mas, nesse mundo, Gabriel, de pandemia, a virtualização, né? No contexto de humanidades médicas, que opinião você teria sobre esse fato? Bom, nós vivemos de uma situação sui generis, que é o fato de termos um curso que é eminentemente prático, apesar de ter sua parte teórica, virtualizado. E nos leva a questionar sobre toda essa questão da humanização da medicina, que é bem recorrente atualmente, porque antes não se tratava o doente, se tratava a doença. Então, como é que nós vamos
ter médicos humanos, sem ter esse contato tão próximo com o paciente, com seus professores, com seus colegas, que vai ser o diferencial do médico do futuro, né? O médico que vai tratar o paciente. Então, a virtualização, ela nos coloca nesses dilemas de: será que os médicos que estão passando por esse período de isolamento, e não só social, mas isolamento dos amigos, isolamento dos professores, isolamento dos funcionários da faculdade, todo esse contexto acadêmico, como é que esses médicos eles vão tratar o paciente no futuro? Então, essa questão, eu acho que tem que ser enfatizada do professor chegar e dizer para o aluno: nós estamos, por exemplo, professor Marcos, estávamos estudando semana passada o ictus cordis, que é uma parte do exame do coração. E só que o que é que vem antes do ictus cordis? É você receber bem o paciente, você tratá-lo bem, tratá-lo como ser humano que é, e também não apenas com a patologia que ele possa ter, o que o médico vai investigar. Então, isso dá para ser feito, dá para ser dito online e mostrado na prática posteriormente, como teremos as aulas práticas, que são indispensáveis. Então, a humanização da medicina, ela pode passar, nós podemos aprender bastante, apesar desse período da pandemia e da virtualização, com bons professores, com um ensino que realmente foque no paciente como um todo, um ser biopsicossocial. E por isso é tão importante a presença do professor guiando o aluno, mesmo online, para dizer: antes da gente ver o ictus cordis, a gente tem que ver como é que esse paciente chegou aqui, como é que está o psicológico dele, o que é que está acontecendo na casa dele, porque ele pode ter uma arritmia ali, pode ser algo de uma briga em casa que ele teve antes. Então, ver o ser humano como um todo, para mim, isso é o essencial. Professor Marcos, esse contexto da virtualização, já chegou a dar algumas aulas via... Antes de vir para cá. Então, é isso que o Gabriel falou, mas tendo em mente que essa fase vai passar, já está passando. Nós iremos vencer mais essa etapa, né, de nossas vidas, na qualidade de médico, na qualidade de professor, na qualidade de aluno. O aluno ficar tranquilo que nesta etapa nós estamos online, nessa parte de aulas, mas que em breve retornaremos à nossa prática e compensaremos esse período que estamos vivenciando à distância, né? Mas que recompensará quando retornarmos para a parte prática, onde discutiremos e colocaremos tudo aquilo que nós estamos vendo hoje na teoria, né, nessa virtualização, nesse mundo virtual, e para que a gente, na prática, a gente possa exercer tudo aquilo que conversamos, né, pondo exatamente em prática tudo aquilo que debatemos e que estudamos juntos, né, neste período de pandemia. Você fala será compensada isso, mas assim, a cicatriz deixada pela pandemia é irreparável. Sim. Né? E obviamente a gente vai ter que voltar para um novo normal. Né? Então, que lições, Gabriel, nós teríamos, né, para a volta desse novo normal? Como seria esse novo normal? Qual o perfil desse novo normal? Bom, eu posso trazer aqui então o livro A Peste, de Camus, que foi um filósofo francês, franco-argelino, melhor falando, e ele escreveu esse livro em 1947, retratando uma cidade imaginária na costa da Argélia, que foi tomada por uma peste. Então, esse período se dividiu em 3. Primeiro período da peste chegando na cidade, no caso foi a peste bubônica, era um período de incredibilidade. As pessoas não acreditavam, diziam que não era real, que as pessoas estavam morrendo por outros motivos e que aquilo ia passar e que não era nada sério. Depois teve o período
do isolamento em si, que é muito atual esse livro, apesar de ser em 1947, desse período do isolamento. Ele dizia que as pessoas elas não tinham nem tempo mais para amar, porque o amor requeria de um pouco de futuro. E naquele período eles só tinham momentos. Então, é muito interessante ver como retrata um pouco a nossa história. E falando em relação a esse livro também, teve o período subsequente que os médicos, eles serviram como bastiões da sociedade, porque primeiro as pessoas correram para a religião. E a religião, ela deu suas explicações, mas chegou um momento que a religião não estava mais conseguindo explicar, ou não estava mais conseguindo fazer sentido na cabeça das pessoas porque aquilo estava acontecendo com elas. Porque poderia acontecer em qualquer canto do mundo, porque aconteceu com elas. Não. Isso ninguém conseguia explicar. Então, quem serviu dos guardiões da sociedade foram os médicos e os jornalistas. Os jornalistas no sentido de informar a população a ficar em casa, a seguir as recomendações médicas, a convencer a população, e os médicos no sentido de tratar, de cuidar, de oferecer o suporte técnico. E no terceiro período, foi o período que a peste arrefeceu. Então as pessoas saíram para comemorar, todas felizes, muito inebriadas por esse sentimento de vitória, né, sobre a peste. Só que o Camus, ele termina o livro falando: elas vão comemorar, mas mal sabem elas que a próxima peste virá para escamotear todo esse sentimento. Então, assim, é mais no sentido de ficar vigilante. Eu acredito, pessoalmente, que as pessoas elas vão, ao menos, refletir sobre as suas vidas, sobre a brevidade da vida, né, principalmente, e elas vão tomar decisões em relação a essas reflexões. Se essas decisões vão ser para ser pessoas mais virtuosas, pessoas que valorizam mais o que realmente importa, os momentos junto da família, dos amigos, e deixando de lado algumas características do hedonismo atual, do individualismo, ou elas vão se tornar piores. Então, eu acredito que tem esses dois caminhos. A gente vê, inclusive, né, de como, aqui mesmo em Alagoas, né, as pessoas estão confraternizando essa volta. Quando vai à praia, não só tumultuam, não só desrespeitam sem uso de máscaras, mas também poluem, né, que é uma outra praga também. Você está poluindo o mundo de amanhã para nossas crianças, né? A certeza do futuro, né, da humanidade é investir na criança. E como guardar esse mundo, né? Marcos, esse novo normal, acho que lições aprende a medicina e que estratégias, né, o médico tem que usar, por exemplo, em algumas áreas, talvez até na arte, para que nós possamos, assim, diante de uma nova pandemia como esta, não venha causar tanto trauma como este momento em que vivemos com a coronavírus. Eu acho que vem tudo eu acho que passa pela política também, Gerson, de um gerenciamento adequado, de uma política desde o saneamento básico, a prevenção, a política de saúde preventiva e na questão de recursos para a questão socioeconômico, social, educacional. Porque a gente fala que os investimentos que vieram, tudo isso fica na questão de supetão, de tentar resolver as coisas de última hora, de tentar agilizar. Alguns países, como a gente viu, tipo a Alemanha, onde tinha uma quantidade de UTIs e de respiradores, a gente não teve o reboliço que se foi. Talvez se nós tivéssemos um investimento adequado mais na saúde pública, em hospitais, na questão educacional da sua população, a gente teria uma outra
percepção e talvez a gente tivesse o senso de responsabilidade maior, né? Esse exemplo que você deu anteriormente. E assim, você poderia atuar mais junto com a população. Por exemplo, se eu tenho mais respiradores, se eu tenho mais hospitais de uma forma adequada que eu possa suprir ao meu atendimento, no caso de uma quantidade maior de pacientes, então eu não precisaria ficar com aquela questão, fique só em casa. Né? Talvez a gente, naquele momento, nós pudéssemos dizer, use a máscara, use o álcool gel, mantenha um distanciamento e a população podia ter mantido mais empresas, poderia ter mantido mais empregos e aí a gente traria na questão uma forma mais adequada, porque nós teríamos uma quantidade de hospitais onde pudéssemos atender e oferecer à nossa população de uma forma mais adequada. Então, acho que é uma forma da gente já pensar que as coisas podem vir a acontecer em qualquer momento. Então, a gente tem que investir na nossa saúde pública e também, obviamente, na privada, mas na saúde pública que possa atender a população que seja mais necessitada. Isso, você deu um enfoque assim, político e assim, corre até um pensamento aqui aleatório, até quando não se utiliza, né, a pandemia como estratégias políticas. Né? Será que alguém não está aguardando a liberação de novas faixas, né, da sociedade, ou seja, a classe estudantil, quando estiver mais próximo das eleições? Né? Poderia alguém conjecturar essa ideia, que é maluca, mas politicamente, o que é que se espera diante de tantos traumas que nós tivemos no contexto político? Nós passamos para o Gabriel, o contexto médico, assim, que estratégia, a arte, que caminhos, né, teria o profissional de saúde, os profissionais, associações, os sindicatos, o Conselho Regional de Medicina, para que possa melhorar essa relação da profissão médica com a população? Tem um livro de Sêneca chamado Sobre a Brevidade de Vida. Nesse livro, o Sêneca ele vai dizer, o médico ele vai trabalhar e viver para o seu paciente. O engenheiro vai trabalhar e viver para a sua construção, para seus estudos nesse sentido. O arquiteto também, da mesma forma. O advogado vai trabalhar no tribunal. E quando é que esses profissionais vão ter tempo para si mesmos? Porque depois se trabalha tanto, sempre se focando no outro, estudando para o outro. E quando é que nós vamos ter tempo para nós mesmos? E depois ele fala, a vida não é curta, nós não sabemos aproveitar o pouco tempo que temos. Qual a moeda mais valiosa que o ser humano tem? É o euro? É a libra? Não, é o tempo. Porque o tempo você não compra, o tempo passa e a gente nem percebe. Então a arte ela serve nesse sentido de nos tornar humanos. Porque tem uma frase de um poeta alemão chamado Friedrich Schiller, que ele vai dizer, a natureza criou o homem, mas a arte nos tornou humanos. Sim. Então, se nós buscarmos a nossa significância, de pensar o porquê estamos aqui, contemplar uma pintura, contemplar um poema, recitar para alguém que nós gostamos, são essas coisas que fazem a vida ser prazerosa. Devemos sim ter as nossas profissões, o nosso ofício, porque isso daí também vai dar significado à nossa vida, mas nós temos que ter o tempo para nós mesmos, para vivermos efetivamente para nós. Porque, como eu estava falando, a partir do momento que o professor Marcos vai atender o paciente dele na proctologia, ele vai estar 100% focado no paciente. E aí, dependendo se ele tiver um plantão, trabalhar a semana toda, tem que se ter um tempo também para se olhar para si mesmo e pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo na Terra, ver um pôr do sol, uma paisagem diferente, viajar, escutar uma música que você gosta, que remeta à sua infância, seus pais, seus amigos. Então, acho que isso é primordial para nós suplantarmos a pandemia e começarmos a viver o novo normal e não sobreviver. Ontem, lá no Hospital Veredas, teve a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. E o nosso
tema, foi o tema da nossa palestra, foi Faça o que Gosto, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus. Na verdade, teve uma palestra anterior do nosso amigo Fernando Peron, e falava sobre a grande empresa que somos nós, né? Você tem que investir em você, em conhecimento, em produzir momentos como este que você falou, Gabriel, mas assim, e prosperar tanto profissionalmente como ser humano, como pessoa, mas existe também um preenchimento, e ele citava alguns referenciais de pessoas que prosperaram assim de um nada, né? Mas o final dessas pessoas é que elas dariam tudo para ter um momento de saúde, né? E ficava sempre esse vazio, né? Nossa palestra houve o complemento de que nós, nesse vazio, nós devemos preencher com o absoluto, né? E esse absoluto é Deus. Você, Marcos, assim, qual a importância da fé nessa relação médico-paciente? Você já deu para perceber um paciente... você atuou, né? Durante a pandemia. Sim. Agora. Sim. Então, nesse momento de insegurança, de incerteza, né, alguém se apega a um ser superior, né? Você dá para perceber, como profissional também, há momentos de orações do profissional, e dá para perceber naquele paciente que tem um pouco de fé, se ele responde melhor aos que não têm. Deu para fazer uma abordagem com relação a isso? Excelente pergunta, Gerson, porque a literatura já mostra a respeito disso, né? Aqueles que têm uma fé, né? Seja qualquer religião, aqueles que mais ou menos atuam e aqueles que não acreditam em absolutamente nada. E vai vendo que a resposta que cada cidadão tem a isso é diferente. Aqueles que acreditam numa força maior, que acreditam em Deus, na Maria Santíssima, ou numa religião, né, que não acredita em outras coisas, mas que tem uma religião e que foca em relação a isso, ele tem uma facilidade maior de aceitação, de entendimento e, consequentemente, como a sua vibração de energia ela é mais tranquila em aceitar, a recuperação dele tende a ser maior e melhor. Entendeu? Não quer dizer que aquele que não acredita que não venha a se curar, mas aquele que tem a fé, né? E não foi diferente conosco. A gente via que aqueles pacientes que faziam uma prece, que tentavam se acalmar, escutando uma música, que levavam a contemplação a coisas boas, né? Aquele que assistia uma televisão num programa direcionado à sua religião, você via que ele tivemos pacientes, colegas médicos com uma gravidade grande, mas conseguiu se sustentar através disso que nós conversamos. Ao contrário daquele que, ansioso, que teoricamente não teve uma religião como sustentação, tiveram uma repercussão diferente. Gabriel, você acha também, você é agnóstico ou você acredita também, assim, em momentos, vou para uma aula hoje? Eu acredito na beleza. Acredito que a beleza ela é a representação do que nós temos divino, do que é superior ao homem. Então eu vejo na beleza de uma música de Mozart, por exemplo, numa ópera, numa paisagem, numa pintura de Caspar David Friedrich. Eu vejo que nós somos pequenos em relação ao todo que nos cerca. Então essa é a minha percepção. Eu não estudei as religiões ainda para dizer, tenho essa religião, mas eu acredito que em um ser superior que nos dá toda essa beleza e toda essa terra para a gente explorar e aprender. Maravilha. Professor Marcos,
essa pandemia, que talvez seja o último programa que eu falo dessa pandemia, espero. Traz, assim, trouxe lições, não sabemos o momento que todo mundo estará se encantando e vibrando, não é? Pela sobrevivência, não é? Pelas forças adquiridas desse ser supremo, da beleza do viver, não é? Viver é belo, não é bela essa beleza? Sim. Então, se a gente for para um campo cristão, né, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a vida, Ele é a vida, essa beleza do viver, Ele também, né? E às vezes a gente tenta procurar no mais alto dos céus, nas mais profundas águas do mar ou no meio da floresta, quando na verdade essa beleza pode estar e deve estar aqui na medida da nossa fé. Pois bem, essa é algo assim que eu vejo que a formação acadêmica, né, de medicina perdeu bastante com essa pandemia. Foi não ter a oportunidade de também usar os equipamentos de proteção individual, né, e estar junto com os professores, acolhendo, né, e servindo a esta população atônita, insegura. Será que em outra pandemia nós vamos deixar esses estudantes, esses soldados mirins? A gente sabe que no exército chama da infantaria, porque colocavam as crianças na frente para sensibilizar o exército adversário, né? Nós poderíamos trazer essa infantaria, né, esses jovens abnegados, sob a orientação dos seus mestres, para ser linha de frente no atendimento a essa pandemia? Eu acho que sim. Acredito que o que ocorreu foi fruto de o não conhecimento e o medo, né, e inclusive dos próprios pais, né, de deixarem os seus filhos, né, irem para a linha de frente. Eu tenho um filho também que é estudante de medicina e eu tentei levar ele para o hospital, mas a mãe não queria e não deixava. Então você fica também com um certo remorso, né? Porque vai que você leve e o menino adoeça e tem algum problema mais sério, mais grave, principalmente numa patologia que você não conheça ou não conhece, e você ser o responsável, né? Então, tivemos muito que refletir sobre isso, não só também as escolas, no meu entendimento, também poderiam ter ofertado aos estudantes essa questão dos EPIs. Eu sei que é um custo maior, mas isso poderia, de repente, ser diluído, ser conversado e que poderíamos ter participado juntos mais com eles, né? Hoje, sinceramente, eu não entendo porque não se volta às aulas na faculdade. Porque o que a gente tem visto hoje, né, Gerson? É só nós irmos à praia. É só irmos aos restaurantes e aos bares. Você passar a uma lotação de gente, de aglomeração, né? Então, o que é que se está fazendo hoje? Será que está se usando a política para esperar para depois das eleições? Para que isso seja retornado? Ou o retorno agora poderia repercutir politicamente para quem aí está? Então, eu fico com essa interrogação, né? Mas, sem sombra de dúvida, que os estudantes seriam um braço direito de todos nós para trabalharmos juntos para ajudar no atendimento da nossa população. E nós sentimos muito isso lá dentro do Hospital Geral do Estado, né, onde os estudantes foram retirados por todas as escolas médicas aqui do nosso estado. Você tem alguma opinião sobre essa questão, Gabriel? Certo, eu acredito que
tudo depende da situação epidemiológica. Como o professor Marcos muito bem falou, as famílias elas ficam muito receosas porque tem toda uma questão no momento de se abrir uma universidade. A questão de ver quem são as pessoas com comorbidade, de ver as pessoas que têm pessoas com comorbidades em casa ou com alguma doença pré-existente. Então, há de se ter todo esse cuidado. Eu acredito que se poderia ser visto isso daí com muito esmero, muito detalhe, e se poderia sim abrir se houvesse um planejamento de nível europeu, por exemplo. Então, nós precisaríamos de pessoas com muita competência e muito cuidado para se fazer isso, e usando-se os EPIs, poderia sim reabrir, eu acredito. Muito bem, então vamos deixar essa pandemia para lá e vamos falar agora um pouquinho da qualidade de professor-aluno, e o Gabriel vai ter mais elementos palpáveis para falar, porque na nossa época, né, o Marcos como aluno também, não tinha muito essa formação de ligas, essa criação de ligas acadêmicas, né? Então você não se tornou um proctologista por participar de uma liga, não tinha isso. Na minha nem sonhava nisso. Não. Mas você hoje acompanha o seu alunado e de vez em quando é convidado por alguma liga. Que opinião, que juízo você emite sobre isso? Gerson, a gente, né, tive a oportunidade de assistir várias palestras suas como professor, fiz cursos de medicina legal contigo, e na nossa época, que é década de 90, não tínhamos a questão das ligas, né? Nós tínhamos cursos, né, preparatórios, ou cursos de revisão, ou aulas, ou jornadas, ou congressos, onde nós participávamos no intuito de aprender. Ou fazia-se pequenas jornadas, onde convidávamos alguns professores para dar aulas, e assim nós aprendíamos com aquilo. Hoje a gente vê que os meninos fazendo as ligas, eles conseguem ter aulas semanalmente, muitas das vezes. Eu sou coautor de uma liga, coautor que chama? Co-tutor, né? Sim. De uma liga de procto, que é de uma outra escola médica, e a gente participa, né, auxiliando esses meninos. A gente auxilia na questão de cirurgias que a gente faz, e eles participam conosco, nos auxiliando em cirurgias, seja ela proctológica ou na parte da cirurgia geral. Eles nos convidam a participar de aulas e de pequenas jornadas ou debates com outros colegas médicos. Então e na cadeira também uma liga também na parte de gastroenterologia, também de uma outra faculdade, onde a gente participa também no auxílio, com aulas teóricas e também na parte prática nas cirurgias. Então eu acho que é de grande valia, grande importância, porque faz com que a gente, como professor profissional, esteja sempre estudando e confeccionando aulas, modificando, para que a gente possa participar junto com eles, e está sempre nos aperfeiçoando, né, forçando a gente a procurar jornadas, congressos e estudar mais, e eles como alunos na qualidade para aprender juntamente com a nossa experiência, o seu dia a dia, e também forçando o aluno a estudar e estar participando dos eventos, e eles criando novos eventos, né, para que a gente, como professor, e eles como os alunos, a gente possa aprender juntos todos esses temas. Você pode falar com mais propriedade, porque a liga é da sua contemporaneidade, né? E você que assumiu, né? Primeiro você vai falar um pouquinho sobre as ligas, né? Depois eu vou devolver uma pergunta para o Marcos, mas o porquê das ligas e porquê a Liga de Medicina Legal. Antes de tudo, é bom se destacar que os professores,
os professores atuantes, os tutores, co-tutores que estão nos ajudando nessas ligas, eles não envelhecem. Porque os professores estão sempre se atualizando, como o professor Marcos muito bem falou, sempre usando novas plataformas. Quem é que imaginaria que nós estaríamos fazendo aulas pelo Meet, convidando professores do Brasil todo para nos ensinar? Então, a importância da liga é justamente essa, de se aperfeiçoar, de se conhecer mais de alguma área que nós temos curiosidade, nós temos interesse em se aprofundar. E é muito importante se destacar que é uma organização de estudantes que se junta, se aglomera para o conhecimento. Então, os professores, eles têm, muitas vezes, um papel mais de oriental, falar, isso aqui poderia ser assim, assim, mas o papel é dos estudantes. Então, toda essa preponderância é dos estudantes. A liga ela vai servir para nos ajudar a ver, porque a medicina é tão diversa, né? Nós temos muitas especialidades. Então, cada pessoa tem hoje em dia um pezinho em uma liga. Nós vamos vendo com que nos identificamos, vemos também, acompanhando os professores, a rotina do médico, a rotina de um cirurgião, como é, o que faz, o que muitas vezes ou se apaixonando mais, ou se frustrando e indo para outra liga para ver o que é que vai explorar. Então, acredito que a liga ela serve muito mais para dar uma luz ao estudante no que fazer, que residência seguir, que caminho profissional ele quer, que tipo de vida ele quer, porque muitas vezes um cirurgião ele vai ter uma vida diferente, por exemplo, de um pediatra, que vai ter uma vida diferente de um obstetra. Então, acompanhando esses profissionais, a gente pode ver e nos preparar melhor e com mais entusiasmo para o processo depois da faculdade de medicina. E falando mais especificamente agora da nossa Liga de Medicina Legal e Perícias Médicas, do qual tenho imenso orgulho em ser o atual presidente. Essa liga ela é orientada pelo professor Gerson, com muito esmero, que é uma referência na medicina legal para o Brasil todo, autor de vários livros no tema. Então, assim, é um imenso privilégio tê-lo como nosso tutor, porque é conhecimento vivo e falante de uma área, nos acompanhando, nos orientando, dizendo como deve ser. É um privilégio imenso. Então, essa liga ela surgiu do interesse de pessoas por conhecer mais a área, saber quais são os processos que levam à morte, os tipos de morte, as características da perícia. E eu digo mais ainda, a medicina legal ela é uma das áreas mais completas da medicina, porque quando nós vemos as lesões, nós temos que saber todo o processo fisiológico, por exemplo, que levam à morte por enforcamento ou um esgorjamento. O que é que acontece? Porque essa pessoa, quando lacera uma artéria, o que é que vai acontecer? Se pode ter um tromboembolismo, se pode ter um tipo de anemia e levar à morte. Então, tudo, eu diria que é muito mais da vida do que da morte em si. A morte acontece a morte e acaba. Mas o que é que leva isso daí? O que fascina muito mais. E aproveitando a oportunidade, nós vamos ter agora, nessa quinta-feira, dia 15, uma aula com o ex-presidente da Liga de Medicina Legal e Perícias Médicas da UFAL, o Marcos, sobre tanatoquímica, que é justamente os processos que vão ocorrer depois que uma pessoa morre, a questão dos livores de hipóstases e assim vamos. Então, esse grande conglomerado de alunos entusiasmados pelo aprendizado que faz as ligas acadêmicas existirem hoje. Então, esse tema, você está convidado a assistir, nós vamos liberar, pelo menos pode entrar em contato comigo, a gente libera o link para que você possa assistir. Então, tanatoquímica, tem Álvares Menezes, ele disse assim, quando termina a morte da vida, terminou a morte, consolidou, começa a vida da morte. Ou seja, uma série de fenômenos começam a acontecer e esses fenômenos têm uma importância na perícia extraordinária, principalmente a cronotanatognose, que é a determinação do tempo de morte, que tem uma importância no direito civil, no direito penal e assim por diante.
Então, você está convidado, então. Agora, vamos passar a palavra para o professor Marcos para dizer, essas ligas não correm um risco do acadêmico, já que o Gabriel já respondeu, que não é isso, ele tem a oportunidade de conhecer várias ligas, mas a escolha da especialização de uma forma precoce? Gerson, não, a gente poderia dizer que isso não pode acontecer, né? Porque realmente, assim, se você já tem uma ideia e que você quer fazer cirurgia e você já só direciona para isso e tal, e leva só aquilo ao pé da letra o tempo inteiro e só fazer uma liga, né? Então, o importante que eu digo sempre para os meninos, que assim, você tem que sair um generalista, um conhecedor da medicina como um todo, né? Para que você possa levar de referência, porque você vai precisar. O médico, ele precisa aprender a fazer todas as coisas, todos os procedimentos. Me frustra muito quando eu vejo um colega de determinada especialidade pedir para a gente puncionar uma veia central, porque eu sou cirurgião, né? E a gente vê que, assim, é importante que todos os procedimentos, o médico, um emergencista, um urgentista possa aprender para que a gente possa levar para nossas vidas. Porque você pode estar hoje aqui no grande centro, mas você pode amanhã estar lá no interior. E quem vai fazer? Você vai transferir esse paciente para determinada região para poder fazer procedimento? Não. Então, é importante que o estudante ele possa conhecer todas as áreas e aí sim, você, chegando no final do curso, você ir filtrando para que você leve isso para a sua residência. A residência vai lhe dar esse aprendizado e as residências estão aí para isso, para que você possa, nesses 3 anos, nesses 5 anos, você fazer realmente o seu aprendizado para a sua vida profissional e trazer e depois você colocar para frente no seu dia a dia, né? Mas, quanto estudante, é importante que você possa conhecer todas para levar para a sua vida profissional. Eu só queria abrir um parênteses e dizer, rapaz, como Gabriel falando e o Gerson da questão da medicina legal e como isso me remeteu a tantas aulas que eu tive, sua, da professora Luísa, da professor Luiz Carlos, na questão da medicina legal, quanto eu gostava e quanto eu gosto de ver e assistir aulas de medicina legal, não mais assim para levar para, não quero fazer isso, mas assim, porque nos traz sempre conhecimento, desde o ponto de vista de você analisar, né, a medicina legal, de trazer do ponto de vista até da questão de profissional, como se fosse de investigativo, né? E isso, a medicina legal nos complementa bastante. Muito bom. Só completando a minha pergunta, o risco de uma especialização precoce, quão bom seria para a medicina legal de Alagoas se estes que estão na atual liga dissessem assim, todos vão ser legistas, né? Porque nós estamos lá com alunos da primeira estirpe, de primeira qualidade, de escola invejável, né? Então, eles participam assim de forma, poderíamos dizer assim, proativa, de forma organizada, de como eles se organizam. A gente fica olhando assim, pensa que não vai dar tudo, né? E a gente fica como aquele que diz, olha, o caminho por aqui, etc. Tal, mas vem tudo na frente. É por isso que Gabriel disse com muita propriedade que não envelhece. A gente não tem tempo de envelhecer, porque o próprio convívio já nos faz referência a isso. Você quer falar? E outra coisa, Gerson, na nossa época, né, eu digo na década de 90, nós tínhamos medicina legal a partir do 3º ano da faculdade, né? Hoje, você vê que o Gabriel está no 2º ano, né, do ensino médico e hoje já com a visualização, com estudo e com acesso à medicina legal, né? Já com termos, você vê que ele já com termos científicos da medicina legal, você vê que o aprendizado está chegando mais hoje. E
esse aprendizado que baseado em evidência, tudo, é isso que eu acho que é muito interessante, porque ele começa desde o primeiro ano, se complementando desde o primeiro e vai evoluindo. Então, você vê hoje um menino do segundo ano já falando a respeito da medicina legal, já da anatomia não, mas assim, que a gente já via sempre, né? Mas da cardiologia, da semiologia, da patologia, esse complemento que vem o ensino médico desde o início. Gabriel, o que lhe chamou a expectativa de ser um médico legista ou o conhecimento holístico, a sua formação, a fim de que se atenda às necessidades de uma sociedade que está sedenta de profissionais competentes? Eu acredito que o maior atrativo para mim, porque eu não sabia, entrei na faculdade, né? Tive a graça de tê-lo como meu professor no primeiro período, na disciplina de habilidades clínicas, que é todo o início da medicina, né? Que é a anamnese, da gente ver como é que o doente chegou, de onde ele é, etc. E sabendo, eu não sabia o que fazia um médico legista, não tinha a mínima ideia. Nós fomos ao IML algumas vezes e eu vi que aquilo não era só uma necrópsia e liberar um corpo. É muito mais do que isso. Eu diria até filosófico o exercício da medicina legal, porque nós mexemos tanto com a questão da fisiologia, do que acontece para que ocorra a morte, mas também do porquê aconteceu, como o professor Marcos falou, da investigação, de como foi, como se deu. Então, eu acredito que pela completude de ser uma cadeira tão diversa, então nós estudamos dermatologia, ortopedia, endócrino, tudo. Gineco, tudo. Então, acredito que a medicina legal é uma cadeira com muitas oportunidades. Há de se fazer ainda muita pesquisa nisso daí. Também de extensão, porque é uma disciplina de tamanha importância que é muito presente nos concursos. Então, tem pessoas necessitando desse conhecimento. E por acreditar, e eu quis assumir o compromisso de estar numa liga, por acreditar que existem pessoas como eu, que veem a medicina legal por esse olhar, da sua tamanha importância, e vamos então produzir um conteúdo para a nossa sociedade, Alagoas, tanto de pesquisa, quanto de extensão, quanto de ensino. Então foi por isso que eu quis me introjetar aí na medicina legal. Maravilha. E nós fazemos assim súplicas, né? Essa força, essa beleza que eu chamo Deus, o Marcos também, que logrem êxito para vocês, tá certo? Como ligantes. E desejar assim êxito. Só uma mensagenzinha final, o tempo já esgotou, para os médicos. Nós estamos na Semana dos Médicos. Que mensagem o sindicato tem para dizer para esses profissionais da saúde? Obviamente, extensivo à enfermagem, etc. Mas, primeiramente, como sindicato, a nossa gratidão à classe médica. De mostrar o nosso orgulho de pertencer a essa classe, de parabenizá-los pelo esforço, pela dedicação, pela hombridade e, acima de tudo, pelo amor e respeito à profissão, consequentemente, aos nossos pacientes. Recebam essas palavras como futuro médico, sabe? Absorvam todas e queremos agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui conosco e a você, telespectador, que mais uma vez deu testemunho de que o nosso programa realmente atende a esse clamor de todos de conhecer um pouquinho dessa ciência e arte chamada medicina. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa.